Olá, aluno do Seja. Meu nome é Douglas, eu sou professor de Ciências do Seja Cari e bem-vindos à primeira aula do segundo módulo, do segundo bloco, né? E a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre reprodução e sistema reprodutor masculino, né? A foto que a gente vê ao fundo, né, é justamente de alguns espermatozoides tentando chegar no óvulo. E isso é um tipo de reprodução que a gente vai ver hoje, tá? Bom, a reprodução. O que é a reprodução? Bom, é a propriedade que as espécies de seres vivos possuem de gerar descendentes e perpetuar a espécie. Então, é uma forma de você manter a espécie viva, você criando outros da mesma espécie, tá? E essa reprodução, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser assexuada, onde não ocorre, tá? Onde ocorre sem a participação de gametas, tá? O que seriam gametas? São justamente células especiais para a reprodução. No caso, o espermatozoide, que a gente tem aqui na foto no fundo, e o óvulo, tá? São células especiais de reprodução. No caso, aqui a gente tem uma giardia, tá? Na verdade, não é uma giardia, não. Na verdade, é um protozoário, é um ser unicelular, né? Que no qual uma célula só se divide em duas, formando dois indivíduos. Houve a participação de espermatozoides e de óvulos nessa? Não houve. Então a gente fala que é uma reprodução assexuada. Aqui a gente tem um exemplo muito interessante de reprodução assexuada, que é justamente um vermezinho chamado planária. A planária, quando você corta ela, ela se regenera e cada pedacinho forma uma planária nova. Então, isso é uma reprodução assexuada. A reprodução sexuada a gente tem também de plantas, né, de mudinhos, né? Quando você tira o galho de uma planta e bota esse galinho em outro lugar e esse galinho pega, justamente a gente fala que é uma reprodução assexuada, você cria uma nova planta de um pedaço de uma outra, tá? Isso é uma reprodução assexuada. Reprodução sexuada é quando ocorre a participação de gametas, tá? E qual é a diferença da reprodução assexuada para assexuada? Os gametas, né? Como eu falei, as células especiais de reprodução, como o espermatozoide e o óvulo, né? Sendo que há uma transferência gênica, tá? Há passagens de material genético, há uma troca, há uma variabilidade genética no indivíduo que vai nascer. Quando eu pego um galho de uma planta e faço uma mudinha, essa planta é igualzinha à planta mãe. Quando a planária é cortada, eu tenho duas planárias com o mesmo material genético. Agora, quando um espermatozoide fecunda um óvulo, gera uma vida e essa vida vai ter características diferentes do pai e da mãe, tá? Então isso é a reprodução sexuada, tá ok? Bom, reprodução humana. Bom, para que haja o surgimento de um novo ser, esse ser se reproduzem sexuadamente, é necessária a união de duas células game, game, ou duas células sexuais ou duas células gametogênicas, tá? E a primeira pessoa a conseguir enxergar uma célula dessa, que foi no caso um espermatozoide, foi Leeuwenhoek em 1670, tá? Ele observou seus espermatozoides através de um microscópio muito rudimentar, tá? Que era basicamente uma chapa de metal com uma lente bem polidinha. Só para você ter uma noção, Leeuwenhoek ele era um mercador de tecidos e ele gostava de polir vidros, né? E ao polir vidros ele gostava justamente, ele acabou criando
característica de poder utilizar isso como uma observação e começou a observar vários tipos de materiais, como o seu sêmen e também suas fezes, né, no qual ele observou alguns vermes, né? E esse material ele desenhou, escreveu e fez uma carta para grandes cientistas. E ele não era um cientista, ele era apenas um comerciante na época. Ok? Vamos lá. O ser humano em foco. Bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema genital masculino, ou sistema reprodutor masculino. Tá? O sistema genital masculino ele é composto por escroto, pênis, que são as estruturas externas, tá? Dentro do escroto, né, que a gente chama de saco escrotal também, a gente vai ter o testículo, né? O epidídimo, que é um canalzinho que vai levar os espermatozoides do testículo para o ducto ou canal deferente, não é diferente, não, é deferente mesmo, tá? A gente vai ter a glândula bulbo-retral, tá? A próstata, as vesículas seminais e a uretra. Tá? A gente vai ver isso num desenho, a gente explica com mais facilidade, né? Bom, a gente tem o pênis, né? No caso, é o que a gente chama de órgão copulador, né? O órgão que vai participar na, na ejaculação, né? Do espermatozoide, na liberação do espermatozoide, né? A gente tem o escroto aqui, e dentro do escroto a gente tem o testículo, que vai produzir hormônio masculino e também vai produzir os espermatozoides, né? E aqui em cima a gente vai ter o epidídimo, por onde esse espermatozoide vai ser maturado, tá? Vai sofrer uma maturação. Ao passar pelo epidídimo, ele passa pelo canal deferente, que é esse canal bem comprido, e esse canal passa próximo da bexiga e vai encontrar as glândulas seminais, tá? Que vai gerar justamente aquela parte líquida do esperma, tá? E a próstata também que vai jogar o líquido prostático, né, para encaminhar para esse canal, que é a chamada uretra, por onde passa a urina do homem também. A urina e o espermatozoide e o esperma passam pelo canal, que vai chegar até o pênis e durante a ejaculação, durante a excitação do pênis, ele vai liberar o esperma para fora do corpo do homem, tá? Bom, testículos. Bom, glândulas sexuais masculinas que produzem o espermatozoide e também o hormônio sexual masculino, que a gente chama de testosterona, tá? O hormônio sexual masculino, além, ele tem diversas funções no nosso corpo, né? Ele aumenta a nossa força, ele aumenta pelos, tanto na região dos rostos e das regiões pubianas. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente falar de puberdade. Bom, bolsa escrotal ou escroto ou saco escrotal, né? A bolsa escrotal é uma reiculação pendente junto entre o perímetro entre a região abdominal inferior. Sua função é conter o testículo fora da cavidade corporal, cuja temperatura ideal é ótima para a manutenção dos espermatozoides. Uma curiosidade sobre a bolsa escrotal é que, de acordo com a temperatura do ambiente, né, ela se afasta do corpo ou se aproxima mais do corpo, tá? Porque a produção de espermatozoides tem que ter uma temperatura constante.
que é diferente da temperatura corpórea, né? Ela precisa de uma temperatura mais baixa. Então, quando está muito quente, né, a bolsa escrotal ela desce para ficar um pouco mais longe do corpo, e quando está frio, ela dá aquela encolhida, ela diminui para justamente facilitar a questão da temperatura para a fabricação de espermatozoides, tá ok? O epidídimo, né? São estruturas com formato de vírgula, ou C, né? Sobre os testículos. São formadas pela união de pequenos tubos testiculares. No seu interior acabam de amadurecer os espermatozoides. Os espermatozoides permanecem por lá pelo menos 3 dias para receberem as caudas e os nutrientes dentro do canal arredondado dos epidídimos. Então, basicamente, o epidídimo ele fica ali, ele recebe o espermatozoide produzido pelo testículo e ele faz a maturação do espermatozoide até que ele seja liberado. Então, quando um espermatozoide ele leva 3 dias para maturar, tá? Dentro do epidídimo, tá? O epidídimo e o testículo são transversais, duplo seminífero. Vamos lá. Aqui a gente tem o testículo, né? E o epidídimo, né? São tubinhos, tá vendo? Eles vão recolhendo, estão ligados ao testículo, e aqui que vai sofrer a maturação dos espermatozoides. Canais deferentes. Canais deferentes saem de cada epidídimo e sobem e se comunicam com as vesículas seminais que entram na próstata e no seu interior desembocam na uretra. Então, basicamente, o canal deferente ele vai levar o espermatozoide até as glândulas seminíferas, até as glândulas, a próstata e as glândulas seminíferas, e vão justamente fornecer o sêmen, né? Vai formar o sêmen, vai formar o esperma, propriamente dito, tá? E vai desembocar e vai terminar na uretra, que é o canal que passa a urina também, tá? A vesícula seminal. São vesículas, são sacos pequenos, né, que vão conter os espermatozoides maduros. São situados embaixo da bexiga. Fabricam líquido viscoso que protege os espermatozoides e alimentam e facilita o seu deslocamento. Então, basicamente, ali ele vai amadurecer e vai receber o líquido viscoso que serve para proteger e alimentar o espermatozoide durante seu deslocamento, tá? A próstata é uma estrutura única situada perto das vesículas seminais e dentro da bexiga e por debaixo da bexiga. No interior da próstata, os canais diferentes desembocam na uretra. A próstata também produz um líquido que protege e alimenta, facilita a mobilidade dos espermatozoides. Tá? A glândula de Kupferman. São duas pequenas glândulas situadas embaixo da próstata que seguem um pouco de líquido para limpar a uretra, né? A utilização de resíduos da urina. Ela libera antes da urina sair, ela limpa, ela produz um líquido que limpa o canal da uretra para que o sêmen não se misture com a urina, ok? A uretra justamente é o canal por onde passa o sêmen e a urina, né? Seu funcionamento é regulado por um pequeno músculo que impede a saída dos dois líquidos ao mesmo tempo. Então, um líquido
quando a urina vai sair, o músculo impede que o espermatozoide saia. Quando o esperma sai, ele impede que a urina, esse músculo impede que a urina saia, né? Como se fosse um disjuntor, tá? E aqui a gente está vendo o órgão reprodutor de frente, né? Ó, testículo, o epidídimo, canal deferente, as glândulas seminais, a próstata, até chegar à uretra, né, que vai liberar o esperma. Aqui a gente tem outra foto, né, longitudinal, e por enquanto é só. Gente, podem ver essa aula aí, tal, vou deixá-la gravada e utilizem como material para poder fazer as atividades, tá? Se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa.